vocês fazendo uma comparação das características de perspectiva de objetivas macro de diferentes distâncias focais. Esse é um assunto muito recorrente dentro da odontologia, porque muitos colegas, quando vão comprar equipamentos novos, sempre perguntam se compram uma objetiva macro de 60 milímetros ou uma objetiva macro de 100, 105 milímetros de distância focal. Alguns colegas mais experientes orientam a comprar macro 100, enquanto outros orientam macro 60, sempre com argumentos contra e a favor. Mas muitos, eu diria a maioria, crucifica a macro de 60 milímetros de uma forma até injusta, que eu vou colocar para vocês mais para frente porque que eu acho isso. Então eu fiz fotos com ambas objetivas da Nikon, objetiva de 105 mm e objetiva de 60 mm que eu possuo. Então vamos lá. Vejam, aqui eu fiz fotos de manequim com a minha Nikon D7000, que é uma câmera cropada. Ela tem um sensor APS-C, que ele tem dimensões menores que de uma câmera full frame. Aqui a foto com objetiva 105 e aqui com objetiva de 60. Vejam que, embora a proporção de aumento que eu fiz essas fotos seja a mesma para as duas fotos, a proporção 1:3, que eu utilizo para fotos frontais de boca, para padronização da distância, vejam que eu não fiz nenhum recorte dessas imagens, nenhuma edição digital. Do jeito que eu fiz as fotos, eu coloquei aqui no slide. Todos os parâmetros de foto estão iguais. A única coisa que difere aqui é a distância a ser fotografada para ter essas mesmas proporções e, consequentemente, diferentes aberturas. Mas vejam o seguinte, existem diferentes padrões de reflexos nos dentes e na gengiva desse manequim, devido à diferença da posição dos flashes em relação ao objeto fotografado, que está mais perto em um caso e está mais longe em outro. A angulação também acaba diferindo, a angulação da luz em relação ao objeto, por isso que dá esses diferentes reflexos. Agora, na verdade, o que mais chama a atenção entre as duas fotos é uma aparente diferença na morfologia da arcada. Dá a impressão que são arcadas até diferentes, são modelos diferentes, mas não, são fotos do mesmo manequim. Vejam que nessa foto com objetiva de 105 mm parece que os dentes têm um tamanho melhor distribuído, a arcada parece que é mais uniforme, enquanto que nessa foto, comparada com essa, parece que os incisivos estão mais saltados na foto do que os dentes posteriores. Dá a impressão que a arcada está um pouco mais atresiada, mas eu já posso adiantar para vocês que essa percepção vocês só têm quando vocês comparam uma foto ao lado da outra. Você não consegue perceber isso se você olhasse essa foto isoladamente. Agora, por que isso ocorre? Vamos fazer uma consulta no site Photozone, que é um site utilizado por muitos fotógrafos profissionais quando eles precisam de orientações técnicas, orientações científicas sobre as características daquela objetiva que eles vão comprar ou que eles possuem. Então, eu fiz o download desses gráficos com as características das objetivas macro de 105 e a macro de 60 mm. Eu grifei aqui em vermelho a quantidade de distorção óptica dessas objetivas. E para a objetiva de 105 mm tem anotado uma distorção de 0,03 alguma coisa de distorção do tipo pincushion. E para a objetiva de 60 mm existe uma distorção de 0,28 alguma coisa. É uma
distorção maior do que a distorção observada para as objetivas de 105 mm, mas mesmo assim é uma distorção muito pequena, imperceptível ao olho humano. E, por incrível que pareça, a distorção que seria esperada aqui seria de barril, mas segundo esse site, essa pequena distorção de 0,2 alguma coisa, ela é do tipo pincushion, o contrário, certo? Então não dá distorção em barril, segundo a avaliação desse site sério de fotografia. A objetiva 60 mm da Nikon, ela não tem distorção em barril. Ela tem uma pequena distorção, mas é uma distorção do tipo pincushion. E vocês podem ver, essa grade fotografada para os testes demonstra a distorção obtida pela foto com essas objetivas. E você não consegue ver distorção nenhuma, porque realmente o nosso olho não consegue detectar esse nível de distorção. Mas então, se a lente objetivo utilizada ela não tem distorção, ou uma distorção praticamente imperceptível, o que é aquela diferença que eu vejo nas imagens que eu mostrei no slide anterior? O que seria isso? Bem, eu preciso esclarecer alguns termos para vocês. Existe em fotografia o que a gente chama de distorção óptica, que são características de determinadas lentes, determinadas objetivas, que basicamente nós temos 3 tipos de distorção óptica. Primeiramente aqui em cima vocês veem uma foto de um engradado sem distorção nenhuma. Aqui vocês veem uma distorção do tipo barril, na qual vocês têm a parte central da imagem parece que saltando em relação à região periférica. Essa é a distorção em barril. Logo aqui uma distorção que em inglês recebe o nome de pincushion, que numa tradução literal diz respeito àquele alfineteiro utilizado pelas costureiras. É uma almofadinha na qual você espeta os alfinetes. Mas se você espetar somente um alfinete no centro, você vai ter a região central afundada, enquanto a periferia fica mais elevada. Então é justamente isso que se observa quando uma lente ou objetiva tem distorção do tipo pincushion. O centro é afundado, enquanto as laterais ficam mais salientes. E existe um terceiro tipo de distorção que seria semelhante à distorção em barril, mas na verdade ela também tem a periferia saltada na sua borda. Então seria como se fossem ondas, uma distorção ondulada, que então recebe esse nome, essa distorção ondulada ou em bigode, certo? E também existe algo que é diferente da distorção óptica, que é a distorção de perspectiva. Que essa distorção de perspectiva, na verdade, não ocorre só com lentes, com objetivas fotográficas, ela ocorre inclusive com os nossos olhos. Né? Essa distorção de perspectiva, ela ocorre quando você converte algo que é 3D em 2D. Então, existem diferenças de medidas. Se vocês mensurarem o objeto real e o objeto como ele é percebido na sua conversão em 2D, vai existir diferenças de medidas. O nosso olho ele capta a imagem com essa distorção, mas o nosso cérebro faz uma correção que faz com que a gente não perceba que está ocorrendo essa distorção de perspectiva. Desenhistas mais treinados, eles conseguem captar essa diferença e transferir para o papel. É por isso que, para quem não tem treinamento em desenho, não consegue passar essas características de perspectiva no papel de forma adequada. E o desenho não fica com uma aparência real. Bem, para as câmeras fotográficas isso é muito mais evidente, porque a câmera fotográfica ela não tem interpretação do cérebro, ela capta a imagem como realmente é. E aí nós avaliamos a foto que está em 2D. Então vocês vejam, nessa foto do menino, quando foi realizada essa foto,
possivelmente a câmera estava no modo wide, né, que seria como se fosse uma grande angular, e o rosto do menino ficou muito grande em relação ao seu corpo, certo? Então aqui também eu tenho uma distorção de perspectiva, assim como eu tenho aqui nessa foto urbana, na qual eu vejo os prédios com suas paredes convergindo para cima, as janelas das suas paredes parece que vão diminuindo de tamanho conforme vai ficando mais distante. O prédio também parece, aquele prédio ao fundo, parece que ele se afunila em relação ao topo, embora tenha algumas estruturas que vão se afunilando, mas existe um afunilamento exagerado em relação ao que ele é na realidade. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, através de um esquema com desenhos, como que ocorre essa diferença de perspectiva quando você utiliza objetivas de diferentes distâncias focais. Então eu vou comparar a diferença de perspectiva que ocorre entre uma objetiva de distância focal pequena e de uma distância focal grande. Então primeiro vou simular aqui a dispersão de perspectiva para uma objetiva de distância focal grande. Aqui então, mostrando o sensor da câmera, que se situa no plano focal, onde se forma a imagem dentro da câmera. Eu estou representando aqui por essa barrinha branca. Ali, naquele ponto cinza, seria o ponto focal da minha objetiva, não é o centro geométrico da minha objetiva, é o ponto focal, é o ponto óptico, onde os raios convergem e que vão depois inverter a imagem dentro da câmera. Essa distância que existe entre o ponto focal e o plano focal, onde está o sensor da câmera, é o que se dá o nome de distância focal. Então, quando a gente se refere a uma objetiva de 60 milímetros, isso quer dizer que existe uma distância de 60 milímetros do ponto focal da objetiva até o plano focal onde se situa o sensor da câmera. Ok? Nesse caso, como eu estou colocando aqui a distância com um número x, certo? Que seria representado por uma distância focal grande, e aqui do lado oposto eu vou colocar um objeto tridimensional que, representado aqui em vermelho, estaria um plano focal A, um plano focal mais à frente desse objeto, depois, numa região mais para trás, o plano focal B, representado em verde, e depois em roxo, o plano focal C, mais ao centro do objeto. Aqui, nesse slide, eu coloquei o sensor como visto de frente, certo? Porque visto de lado seria difícil de eu mostrar para vocês o que ocorre na captação da imagem. E aqui embaixo eu coloquei esse mesmo sensor numa vista ampliada para facilitar a visualização. Então o que acontece? Se eu vou fazer o foco de um objeto a ser fotografado, eu vou focar aqui nesse plano vermelho, no primeiro plano, no plano A. Então vamos ver como essa imagem do plano A é captada no sensor. Vejam ali, pontilhado vermelho, e a formação da imagem ali, a imagem ampliada aqui nesse quadro. Aí vamos agora para a captação da região mais intermediária, no plano focal B. E depois, finalmente, a captação do plano focal C. Ok? Então existe a formação dessa imagem. Então tentem lembrar bem como está formada essa imagem no sensor, com essa distância focal que eu vou chamar de grande. Certo? Lembrem bem, principalmente dessa imagem roxa.
mostrar uma simulação com uma distância focal pequena. Então, eu tenho aqui o ponto focal mais próximo do sensor da câmera, do plano focal. Eu tenho uma distância focal que é metade daquela anterior, certo? Então aqui eu vou representar por x sobre 2. Quando vocês vão fotografar aquele mesmo objeto da situação anterior, como a distância focal é menor, você precisa chegar mais perto do objeto para ter aquele mesmo enquadramento. Então, da mesma forma, eu vou ter o plano focal A, o plano focal B e C. E aí eu vou colocar o sensor de frente, também para facilitar a visualização da formação da imagem, e aqui uma visão ampliada daquele sensor acima. Ok? Então vamos ver como a imagem se forma no sensor com essa distância focal menor. E também essa distância da câmera e o objeto menor. Vejam ali a formação do plano, da porção do plano focal A, depois o plano focal B e finalmente o plano focal C. Vocês vejam que a imagem captada tem uma diferença em relação àquela anterior. Vocês conseguem se lembrar? Bem, eu vou projetar aqui as duas imagens para vocês compararem. Então, aqui, naquele plano focal A, tanto com a objetiva de distância focal grande quanto da distância focal pequena, eu tenho o primeiro plano praticamente com o mesmo tamanho de imagem. Eu não tenho diferença nenhuma. Para o plano focal B, já ocorre uma pequena diferença, mas é praticamente imperceptível aos nossos olhos. O que a gente consegue ver mesmo uma diferença está no plano focal C, naquele plano focal mais distante. Então vocês observem, existe uma diferença nas duas imagens, mas diz mais respeito àquele plano focal mais distante. Quando você tem uma distância focal pequena, aquilo que está mais distante parece menor em relação ao que apareceria se vocês utilizassem uma objetiva com distância focal grande, certo? Então, existe realmente uma diferença na imagem captada de acordo com a distância focal que você está utilizando. Então, vamos voltar para aquela foto inicial que traz tanta dúvida. Vejam só, então eu tenho aqui a foto com objetiva 105 e ali a foto com 60 mm. Será que essa imagem ela é totalmente distorcida? E existe distorção? Conforme eu falei para vocês, distorção óptica não existe. Existe talvez uma distorção de perspectiva. Mas onde ela está ocorrendo? Eu vou fazer uma pequena experiência aqui com essa imagem, talvez vocês fiquem surpresos e vocês não tenham percebido. Mas eu vou selecionar somente aquela parte da zona estética dos dentes, certo? Então a fotografia foi obtida numa proporção 1:3, mas eu vou fazer um recorte digital daquela imagem só de canino a canino, certo? Não vou mexer em nada no resto da foto, só vou fazer um recorte e vou separar agora, eu vou ampliar essas partes, certo? Então é aquela mesma foto anterior, só que eu cropei, eu selecionei aquela parte de zona estética. Eu gostaria que vocês me dissessem de forma bem sincera se vocês veem alguma distorção entre essas duas fotos. Eu, sinceramente, não vejo distorção nenhuma. Eu vejo
diferenças no padrão de reflexos, conforme eu expliquei anteriormente, mas eu não percebo diferenças no formato de imagem, eu não vejo distorção nenhuma. E qual seria essa explicação? Aliás, qual seria a explicação disso, de eu não ver distorção nenhuma nessa região central? Bem, aqui seria a foto que jogaria por terra a justificativa que alguns dão, que aquela distorção que vocês viram anteriormente seria devido ao fato de eu ter cropado só a região central, desconsiderei as bordas, então não teria distorção no centro. Na verdade não é bem isso. O que ocorre é outra coisa, que eu vou mostrar aqui nessa foto como é intrigante. Então vejam, essa outra foto eu fiz com o mesmo enquadramento daquela foto cropada. Então é assim, nessa foto aqui eu cropei uma foto que foi tirada com proporção 1:3. Mas aqui eu fiz a foto numa proporção 1:1.7 nos dois casos, certo? Então não fiz nenhuma edição digital nessas fotos, da maneira que elas foram fotografadas, eu coloquei aqui no slide. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão vendo alguma distorção na periferia dessa foto obtida com a macro de 60mm? Vocês estão vendo alguma distorção em barril quando comparada com essa foto obtida com a macro 105? Sinceramente, eu não vejo distorção nenhuma, né? Então é assim, eu não fiz nenhum crop, eu não fiz nenhum corte nessa imagem, eu não vejo distorção de perspectiva nenhuma. Nem nos caninos, né, se eu comparar com os centrais, eu não vejo distorção alguma. Por que que isso ocorre? Porque, conforme eu falei, a distorção de perspectiva ela ocorre quando você converte algo que é 3D em algo 2D. Então, se vocês têm objetos dispostos no mesmo plano focal, ou quando esses objetos estão em planos focais muito próximos uns ao outro, você não tem distorção de perspectiva. Então, quando você faz fotos só de zona estética, mesmo com objetiva de 60mm, você não tem distorção de perspectiva alguma, certo? Porque a diferença de distância do plano focal de caninos e incisivos, essa distância é muito pouca, a gente pode até considerar que estão praticamente no mesmo plano focal, certo? É por isso que vocês não veem distorção de perspectiva nessas fotos. Portanto, essa é uma conclusão importante a se chegar. Quando os elementos a serem fotografados estão no mesmo plano focal, não há distorção de perspectiva, ok? Isso é físico, isso é comprovado, certo? Não há o que se contestar em relação a isso. Então, se vocês vão fazer fotos de objetos no mesmo plano focal, por mais que vocês utilizem objetivas macro de distância focal pequena, não vai haver distorção de perspectiva. Aqui eu fiz fotos de um crânio com os mesmos parâmetros de flash, de balanço de branco, de velocidade de sincronia do flash, com flash twin posicionado com rebatedores, simulando aqui foto de rosto. Então, novamente, foto com a macro 105 e foto com a macro de 60mm. Vejam que existe uma ligeira diferença no padrão de reflexo do flash e na cor, devido à distância diferente de fotografia, devido justamente à distância focal. Mas vocês não veem diferença significativa no formato, na proporção desse crânio, né? Sempre frisando que eu não fiz nenhuma edição nessas fotos, da forma que elas foram obtidas na câmera eu coloquei aqui, não fiz nenhum recorte dessas fotos, elas estão na mesma proporção que eu já calculei na hora da tomada fotográfica. Então vocês veem que praticamente eu não vejo
diferença entre as duas fotos. Talvez eu veja alguma diferença nos cantos da abóbada, mas da abóbada craniana, mas é uma diferença muito sutil, praticamente não se consegue enxergar. Por que que isso ocorre? Embora existam diferentes planos a uma certa distância, o plano do nariz em relação ao plano da orelha, mas eu posso dizer o seguinte: como a distância a ser fotografada é muito grande comparada com a distância que você fotografa, por exemplo, a boca, essa distância que existe entre o plano focal de nariz e de orelha não é suficiente para causar uma distorção de perspectiva significativa, ok? E só para mostrar mais uma foto numa situação um pouco diferente. Então aqui, ao invés de utilizar o flash twin fixado na minha objetiva, eu fotografei o crânio dentro de uma caixa de luz, simulando a situação de quando você utiliza iluminação de estúdio, certo? Então, mesmo você variando a objetiva a ser utilizada, uma com distância focal menor e outra com distância focal maior, você tem a iluminação com a mesma distância em relação ao objeto. Vejam aqui que eu fiz fotos também com objetivo a 105 e objetivo a 60 mm. Existe uma ligeira diferença na tonalidade de cor, devido justamente à distância da câmera, que deixa entrar mais luz ambiente, o que altera um pouquinho a tonalidade de cor, mas não existe diferença no formato, não existe diferença de perspectiva, pelos mesmos motivos que eu expliquei antes. Como o plano focal do nariz e da orelha, essa distância do plano focal é muito pequena em relação à distância que está sendo fotografado o objeto, você não tem praticamente distorção de perspectiva. Então, mais do que uma suposta distorção causada pelas objetivas, o que vai determinar a escolha entre uma objetiva de 60 mm ou uma objetiva de 105 mm vão ser outros fatores, certo? Eu vou descrever aqui rapidamente, não é o objetivo desse meu post de vídeo, mas eu vou colocar o seguinte para ajudar alguns colegas. Eu diria que um dos pontos depende da profundidade de campo que você deseja. Se você deseja profundidade de campo, ou seja, foco numa região mais extensa daquilo que está sendo fotografado, uma profundidade de coisas focadas maior, você precisa optar por uma objetiva macro de 60 mm. A objetiva de 105 ela dá uma profundidade de campo muito menor do que a de 60. Mas esse não é o único fator a ser considerado, existem outros. Um outro fator que eu descrevo aqui é a necessidade de closes máximos ou uma aproximação muito grande em dentes da região posterior da boca, certo? Região de molares. Se você quer fotografar uma dentística que você realizou em molar, se você for fotografar com uma macro de 60, você vai ter que chegar muito próximo da boca. E aí a própria respiração do paciente na sua lente, na sua objetiva, vai causar um embaçamento dessa lente durante a fotografia. Isso torna inviável a fotografia. Então, se você vai fazer muitas fotos desse tipo, você precisa de uma objetiva 105. A de 60 possivelmente vai ter esse transtorno de embaçamento da objetiva. Um outro fator também muito importante, principalmente para os colegas que fazem cirurgia, diz respeito à distância que você vai fotografar, ao risco de você queimar o campo, certo? Se você compra uma objetiva de 60, a chance de você encostar na boca do paciente ou mesmo no campo operatório, essa chance existe. E se isso ocorrer, se você for fotógrafo e você encostar em alguma região que não pode ser contaminada, o cirurgião bate em você, certo? Então,
para quem faz mais fotos de cirurgia, o recomendado são objetivos de 105 mm, não a de 60. Um fator que, na verdade, ele está intimamente ligado à distância focal da objetiva diz respeito ao corpo que você vai comprar ou que você possui. Se esse corpo tem sensor do tipo full frame, ou se ele tem um sensor do tipo APS-C, ou que a gente chama simplesmente de câmera cropada, porque a câmera full frame, com sensor full frame, quando você tem uma objetiva de 60 mm, aquele enquadramento que você vai ter com essa objetiva vai ser realmente correspondente a de uma objetiva de 60. Quando você utiliza numa câmera cropada, na verdade essa distância ela vai ser 90 nas Nikon e quase 105, quase 100 nas câmeras Canon. E uma objetiva 105 nas câmeras cropadas, elas correspondem a mais de 150 milímetros de distância focal para ter aquele enquadramento. Na verdade, não é que a distância focal aumenta nas câmeras cropadas, é que para ter aquele enquadramento você precisa situar em uma distância maior para fotografar. É algo um pouco complicado de explicar assim em poucas palavras, mas quem sabe posteriormente depois eu posto um vídeo a respeito. Mas é assim, se você tem câmera full frame, eu diria que eu praticamente descartaria a macro de 60 para uso odontológico. Você teria que fotografar muito perto do paciente e isso tornaria inviável. Já com uma câmera cropada, uma câmera APS-C, a de 60 mm cumpre muitos objetivos, principalmente para ortodontistas, certo? Eu diria que se você vai utilizar uma câmera com sensor cropado, a opção de 60 mm é muito viável, certo? Com a de 105 também vai cumprir muitas funções, mas você precisa ter um espaço grande no consultório se você vai fazer fotos de rosto, certo? Que é o próximo item que eu coloco aqui, certo? Se você faz muitas fotos de rosto dos seus pacientes, o que é o caso dos nossos colegas ortodontistas, você, se utiliza uma macro de 105 mm, você precisa de um espaço muito grande no consultório, certo? Você precisa de aproximadamente uns 3 metros de distância do paciente, 3 metros no mínimo. Então, se o colega trabalha num consultório muito pequeno, com espaço limitado, ele vai ter que se pendurar no beiral da janela e o paciente quase saindo da porta da sala para você poder fazer o enquadramento do rosto do paciente de forma adequada, certo? Enquanto que com uma objetiva de 60 mm isso pode ser feito em ambientes relativamente pequenos, certo? Então se você trabalha num ambiente pequeno, que você não tem a possibilidade de ir para uma outra sala fotografar seu paciente, você tem que optar por uma objetiva que te dê uma distância de trabalho para fotos de rosto adequada, certo? E aí a macro de 60 estaria mais indicada. E aqui um fator que eu considero assim, quase que superficial, ele é muito detalhe, seria para profissionais que realmente se apegam a muitos detalhes, diz respeito à preferência por determinado padrão de reflexo que você obtém com os flashes macro, os flashes twin, seja ele twin ou circular, que ficam acoplados na objetiva. Porque se você tirar foto dos seus pacientes mais de perto ou mais de longe, o padrão de reflexos muda. E existe uma preferência por determinado tipo de padrão. Se você gosta de um padrão de reflexo quando você tira a foto mais de perto ou quando tira a foto mais de longe. Mas isso, vamos dizer, que para quem tem iluminação de estúdio, isso não influencia em nada, certo? É mais para quem utiliza iluminação macro que fica fixada na sua objetiva. Aqui eu diria o seguinte, que depende também do uso que você vai fazer dessa objetiva e da sua câmera. Existem pessoas que têm a câmera fotográfica do tipo DSLR só para utilizar no consultório. Então, se você vai fazer o
o uso dessa câmera somente no consultório, você não pretende comprar outro tipo de objetiva, você pode comprar um objetivo de 105mm sem nenhum problema, porque você só vai ter o uso odontológico dessa câmera. Mas se você pretende utilizar essa câmera para passear, por exemplo, e você tem um orçamento curto, né, você não tem muito dinheiro para gastar com outras objetivas, se você só tiver o objetivo de 105mm, você não vai conseguir utilizar essa câmera para outras finalidades. O uso vai ficar muito restrito, porque ela vai ser praticamente como uma teleobjetiva no seu uso do dia a dia. Então, uma macro de 60mm, no dia a dia, ela também funciona como uma objetiva normal. Certo? Então, além daquele uso no consultório, ela pode ser utilizada assim no dia a dia para fotos corriqueiras. Ela tem essa utilidade mais geral. Agora, se o seu orçamento é tranquilo, você pode comprar quantas objetivas quiser, e isso não é problema algum. Então, você compra uma objetiva zoom, uma objetiva grande angular, uma teleobjetiva, e de acordo com a sua utilização, você usa uma delas. Ok? Bem, mas o importante mesmo, para ser avaliado depois disso tudo que eu falei, é que quando você escolhe uma determinada objetiva para fazer a foto dos seus casos, é interessante que você adote essa objetiva com distância focal, seja ela 60 ou 105, para o resto da sua vida, que você não fique variando a objetiva. Ora você fotografa com 105, ora fotografa com 60, depois de algum tempo volta para 105, depois volta para 60. Se você fizer isso, você não vai ter condições de fazer comparações de determinadas épocas de seu paciente ao longo das décadas que ele vai tratar com você. Porque vai haver diferença de perspectiva entre essas fotos. Eu não gosto nem de utilizar o termo distorção de perspectiva. Cada uma dessas objetivas possui características de perspectiva inerente à sua construção. Então é interessante que você não troque a distância focal de sua objetiva. Tente fotografar principalmente as fotos intrabucais com o mesmo tipo de objetivo, ok? Para vocês poderem fazer essas comparações. Esse talvez seja o ponto mais importante dessa minha explicação em vídeo. Então, isso é tudo. Espero que eu tenha colocado isso da forma mais simples possível, que vocês possam tirar algum proveito dessas minhas informações. Me desculpe por algum equívoco durante as minhas explicações. Eu estou aberto para qualquer sugestão e correção, se houver, e ficarei agradecido com toda a contribuição. Muito obrigado e até a próxima.